Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Espero que estejam todos bem, e estaremos aqui iniciando a nossa terceira semana, né, de atividades. Nossa aula número 3, na unidade 3, estaremos trabalhando o objetivo de estudo da didática, tá? Aqui estaremos abordando os objetivos, os conteúdos, a metodologia, a relação professor-aluno, os recursos de ensino e a avaliação que devemos realizar com os nossos alunos, tá bom? Então, a nossa finalidade hoje é trazer essas questões para a gente poder melhorar enquanto professor nestas perspectivas da didática, tá bom? E aí, para não perder o costume, eu continuo questionando vocês, tá? Trazendo para vocês reflexões. Qual é, então, diante desse debate, qual é o objetivo de estudo da didática? O que a didática quer de nós, professores? Todos vocês são sabedores de que nós queremos, com o uso da didática, chegar na aprendizagem do nosso aluno. E para chegar nessa aprendizagem do aluno, né, nós vamos ter que fazer o quê? O ensino. Nós vamos ter que trabalhar metodologias e técnicas de ensino. E isso é uma tarefa nossa, uma tarefa do professor. O professor, enquanto profissional da educação, ele tem que se aportar da didática para se munir de métodos e técnicas para conduzir o aluno à aprendizagem. Não é isso? Então, esse é o nosso objeto. Enquanto professor, nós queremos chegar na aprendizagem do aluno. Para isso, vamos nos aportar da didática para poder usar métodos e técnicas, tá? E nós, professores, podemos aqui nos deter de vários objetivos, na verdade, né? Para esse objetivo final. E aí a gente precisa, enquanto professor, ser didático, né? E ser didático precisa que o professor se aporte de vários desses objetivos, tá? Ele se porte de objetivos de ensino, que ele se aporte de conteúdos, de metodologias, da relação, precisa ter uma relação professor-aluno boa, precisa de recursos de ensino e recursos de avaliação. E aí eu pergunto para vocês, qual desses aportes o professor precisa para ser didático, para alcançar aquele objetivo que é a aprendizagem do aluno? Aí eu destaco aqui, nós precisamos aprimorar ou precisamos abordar mais os conteúdos, ou precisamos mais de objetivos, ter finalidades dentro da sala de aula? Ou será que nós precisamos priorizar a relação professor-aluno? Ou ainda também de recursos de avaliação? É a avaliação o melhor mecanismo para alcançar os objetivos de aprendizagem do aluno? Né? Nós podemos nos aportar e vemos isso cotidiano dentro da sala de aula, né? Nós nos aportamos de um desses mecanismos para poder chegar na aprendizagem do aluno, enquanto que nós sabemos que são todos eles importantes, né? Nós não podemos priorizar o conteúdo em detrimento dos recursos de ensino, não podemos nos apropriar dos recursos de ensino em detrimento às metodologias, não podemos também nos apropriar das avaliações, dos recursos de avaliações, como sendo prioritários, né? A gente, às vezes, olha, isso está na avaliação, estudem, porque isso é importante, está na prova. Então, muitas vezes, quando a gente usa esse tipo de linguagem dentro do nosso contexto didático em sala de aula, para o ensino de ciências, nós estamos priorizando a avaliação. E a avaliação é importante, mas precisamos entender que os objetivos são importantes, os objetivos de ensino do professor, os conteúdos e os conhecimentos que eu quero que o aluno adquira, que metodologias nós vamos utilizar para que esses conteúdos e esses objetivos sejam alcançados, como vou me relacionar com o aluno, como trabalhar essa relação professor-aluno para poder chegar a esse objetivo da aprendizagem e que recursos de ensino eu vou utilizar. E só aí eu chego na avaliação.
para saber realmente diagnosticar tudo isso. Então, na verdade, nós precisamos priorizar tudo isso. Não podemos aportar de um em detrimento do outro, certo? E para isso, é isso que o professor precisa para ser didático. Ele precisa encontrar mecanismos para trabalhar todos esses aportes para alcançar o objetivo. Não é nada fácil, né? Vejamos que dentro do contexto da sala de aula, a gente vai se encontrar muitas vezes em detrimento de uma coisa em função da outra, mas é o que nós devemos tentar, tá certo? E aí a gente coloca aqui também para vocês o nosso triângulo didático, que responde a uma pergunta: quais são os elementos constitutivos para ser didático, para um professor ser didático? Então, é preciso que a gente entenda que há necessidade de fazer esse elo entre o aluno, o professor e os conteúdos. Nós não somos mais importantes do que o aluno, nem o aluno é mais importante do que o professor e nem o conteúdo é mais importante do que professor e aluno. Na verdade, é uma tríade que sustenta o processo de aprendizagem, tá? É preciso que nós tenhamos esse entendimento de que conteúdo, professor e aluno precisam ser articulados, tá? Para poder a gente constituir, né, um processo didático mais satisfatório. E aí a gente tem as perguntas clássicas da didática, quando a gente pensa nesse chegar até a aprendizagem do aluno como objetivo da didática. E aí a gente pergunta: para que ensinar? O que eu quero, né? O que eu quero ensinar? O que é ensinar? Quem é que ensina, né? Sabemos que há uma divergência muito grande em relação a quem ensina, porque o próprio aluno pode ensinar os colegas, os professores aprendem também com os alunos, e aquela máxima de que o professor é quem ensina, né? É o que sabe. Precisamos trabalhar, né? Para quem ensinar? Precisamos conhecer aonde a gente está pisando, né? Como ensinar? Olha como é muito questionamento, né? E em que condições se ensinar? Então, se eu não pensar nisso tudo durante um plano de ensino, a aprendizagem, com certeza, não vai ser a aprendizagem que eu esperava, porque eu não considerei as condições em que eu estava trabalhando, eu não considerei o para que ensinar, o que eu estou fazendo ali naquela sala de aula com aqueles alunos, o que eu quero, onde eu quero chegar e para que tudo isso está acontecendo, né? A escola tem o seu contexto, nós já estamos falando disso desde o primeiro momento dos nossos encontros, né, aqui, que a escola tem o seu contexto social, cultural, né, e histórico, e nós estamos precisando pensar muito também dentro desse contexto. Uma outra questão que a gente coloca aqui, agora detalhando um pouco mais aqueles objetos, né, nós vamos aqui aportar os objetivos e conteúdos, né? Todos nós, professores, sabemos que nós, em sala de aula, estamos regulamentados por um currículo escolar, que é onde os conteúdos estão, né? E que nós precisamos ir atrás desses conteúdos para alcançar os nossos objetivos. Então, os objetivos, eles devem ser de ensino, mas eles são, na verdade, esses objetivos de ensino, eles são as traduções dos objetivos sociais e políticos da educação. Então, é isso que nós, professores, enquanto nos aportamos da didática, fazemos. Nós fazemos uma tradução dos objetivos sociais e políticos da escola, da educação como um todo, para objetivos de ensino, para um objetivo mais concreto, né? E aí nós precisamos, dentro desses objetivos, expressar a dimensão de intencionalidade da ação docente. Ele não pode ficar subentendido. O que eu quero com o meu aluno? Eu quero que ele construa uma maquete ou um modelo didático de uma célula vegetal. E depois compare esse modelo da célula vegetal com o da célula animal. Então, é isso que eu quero. Então, eu tenho uma intencionalidade da ação.
Mas, ao mesmo tempo que eu quero que o aluno aprenda as diferenças e as semelhanças entre a célula animal e vegetal, eu quero também que ele aprenda a lidar com os outros, né? A ter inteligência interpessoal. Eu quero que meu aluno trabalhe de maneira organizada, que ele saiba ser organizado. Eu quero que ele trabalhe de maneira educada com o tratar, né? Que eu quero que ele tenha um pensamento de sustentabilidade, podendo usar materiais alternativos de baixo custo. Então, o que eu quero é a minha intenção, essa intencionalidade da ação docente dentro da sala de aula, ela precisa ser expressa nos objetivos. Então, não é só comparar a célula animal e vegetal, mas como eu vou fazer para o meu aluno comparar essa célula animal com essa célula vegetal dentro de uma perspectiva mais intencional da ação docente, né? Eu quero que meus alunos melhorem as relações interpessoais. A sala está muito desunida. Eu vou propor uma atividade de grupo para que eles possam interagir mais. Então, eu tenho essa intenção dentro dos meus objetivos. Então, os objetivos de ensino precisam ser pensados nessa conversão, nessa tradução dos objetivos sociais e políticos da educação. E para isso nós vamos nos aportar dos conteúdos, né? O currículo escolar, ele existe para que nós possamos alcançar esses objetivos. E esses conteúdos, eles devem ser trabalhados da forma que melhor estimule o estudante. Nós não podemos trabalhar mais com apresentar conteúdos de maneira desestimulante. Nós vamos estudar isso porque é isso que está aqui dentro da programação. Não, é preciso trabalhar de forma a estimular o estudante a querer aprender aquilo e selecionar e organizar esses conteúdos com base também em critérios, tá? Por exemplo, eu coloco aí para vocês, abordo aqui, por exemplo, os conteúdos e métodos de investigação da ciência ensinada de acordo com a estrutura lógica da matéria. Então, eu tenho que trabalhar a lógica. Ciências é investigação. Então, eu preciso pensar o ensino de ciências e de conteúdos de ciências dentro dessa base investigativa. É uma das propostas quando se seleciona o conteúdo. Eu preciso adequar o meu conteúdo à idade e ao nível de desenvolvimento mental do meu aluno. E esses processos internos de assimilação desses conteúdos estão relacionados a isso. O processo de desenvolvimento da linguagem, é preciso pensar em desenvolver linguagem escrita, linguagem falada. Então, precisamos manipular isso dentro dos conteúdos, com significados sociais do conhecimento neles incluídos. Todos os conteúdos, esse que eu acabei de falar, comparar célula animal com célula vegetal. Qual é o significado disso? Para que o aluno precisa comparar célula animal e vegetal, saber qual é a diferença entre uma e outra? Qual é o significado social que isso está conduzindo? Então, nós precisamos urgentemente ter essas intencionalidades na escolha dos conteúdos. E, para isso, a gente vai pensar na outra questão, que métodos usar para alcançar esses objetivos e trabalhar esses conteúdos. É preciso entender que tudo isso se articula, tá? Os objetivos estão articulados com os conteúdos e estes estão associados com a metodologia. Eles precisam manter uma relação direta. E a didática, ela integra, ela faz essa articulação dos métodos de ensino, tá? Com as várias ciências da educação e com as metodologias específicas das disciplinas curriculares. Então, dentro da didática, nós vamos nos aportar dos conteúdos específicos da disciplina e dos conteúdos pedagógicos, aquilo que a gente falava nas aulas anteriores. Eu preciso ter um aporte teórico, né, das tendências metodológicas, das tendências pedagógicas e me aportar de tudo isso dentro dessa área que eu estou trabalhando, que é, no nosso caso, o ensino de ciências, que é a disciplina específica, né? Que é uma área específica. E entendamos que combina-se o que é geral, elementar, básico, para o ensino de todas as matérias, ou seja, um professor, ele é um professor, então há
muita coisa em comum entre eu, professora Marlúcia, professora de ciências, professora de biologia, com a professora de história, com a professora de geografia, com a professora ou professor de matemática, e aí vai. Nós temos um caráter geral de professor, mas nós temos também elementos que são específicos das metodologias de ensino para a minha área. Então, eu preciso entender que há metodologias que são gerais e há metodologias que são específicas. O tempo todo, nós, professores, estaremos adaptando metodologias. Então, a gente vai pegar, por exemplo, e eu já fiz isso, o uso, por exemplo, do terrário, a construção de um terrário com uma turma numa atividade prática, ela pode ser uma atividade lá na geografia para alguns aspectos e pode ser uma atividade metodológica para muitos aspectos dentro do ensino de ciências e biologia. Então, é uma mesma metodologia que tem um aporte genérico e que pode ser trazida diante dessa especificidade das matérias, tá? Devem ser diversificadas. Claro, não é dúvida nossa de que a diversificação de atividades precisa acontecer porque o nosso cérebro aprende de várias maneiras, não é só de uma única maneira. Então, essa diversificação de metodologia, ela precisa ser executada uma vez que há diferentes formas de aprender. Se há diferentes formas de aprender, então deve ter diferentes formas de ensinar. Aí eu apresento para vocês esse quadro, onde a gente pode ver que é um dado importante que nós, professores, precisamos absorver, é que a gente aprende muito, por exemplo, ensinando os outros. Ensinando aos outros. Por isso que Freire dizia que a gente aprende quando ensina e ensina quando aprende, né? Porque a gente precisa trabalhar isso para que entendamos que a mudança, né, a diversificação de metodologias é importante. Muitas vezes a gente entende na aula tradicional que o aluno só aprende ouvindo, né? Só aprende lendo. E aí a gente não propõe discussões, a gente não propõe botar a mão na massa, a gente não propõe os debates, né? Os seminários, as observações, e aí vai. Então, vejam que aí a gente consegue ver que ensinando os outros o aluno aprende muito mais, fazendo o aluno aprende mais, discutindo com os outros aprende mais, vendo e ouvindo aprende mais, observando, ouvindo e lendo também aprende, né? Então, precisamos diversificar, não precisamos sair desse contexto de que o aluno precisa ser passivo, sentado na carteira dele, ouvindo o professor e lendo o livro didático. Tá? Então, vamos articular melhor essas nossas maneiras de ensinar, e é isso que a didática propõe, essa articulação e essa diversificação de metodologias, adequando aos conteúdos, adequando à disciplina, adequando ao objetivo de ensino que eu quero alcançar. E aí a gente apresenta aí que é através da metodologia que nós, professores, transformamos as bases da ciência que é específica em matéria de ensinar. É daí que a gente traz aquilo que aconteceu lá no laboratório de Harvard, no laboratório da USP, para a nossa sala de aula. A gente vai transformar essa ciência toda em matéria, em conhecimento para os alunos. Formação através da formação da matéria que nós lecionamos e através da formação pedagógico-didática. Então, é isso que vocês estão, é para isso que vocês estão nesse curso, para vocês se aportarem disso, né? Terem um aporte teórico, científico, pedagógico, didático da matéria que vocês lecionam e da parte pedagógica, certo? E aí a relação professor-aluno, a gente coloca que esse é um aspecto que implica tanto, essa é uma questão que implica aspectos tanto psíquicos e socioculturais. Sabemos disso, né? Essa relação é como depende de muitos, da minha personalidade, eu sou tímida e eu falo pouco, eu falo baixo. Então, o professor
tem que entender que isso pode não ser uma dificuldade para se relacionar com os alunos, mas o importante é entender que existem esses aspectos psíquicos, socioculturais que precisam ser entendidos. A gente sabe, por exemplo, que o professor precisa, muitas vezes, se condicionar a determinados comportamentos por conta de aspectos socioculturais, como, por exemplo, de conversar individualmente com uma aluna, um professor do sexo masculino com uma aluna do sexo feminino. Então, isso muitas vezes impacta e pode gerar problemas. Mas como a gente faz isso, a forma como isso é feito precisa ser realmente muito meticulosa. E o processo de ensino, claro, envolve as relações sociais. Nós somos grupos sociais, já falamos disso. Pertencemos, nós, alunos e professores, a grupos sociais. Portanto, temos relações socioculturais. E a escola e a sala de aula são grupos sociais, envolvendo dinâmicas de relações internas. Então, não tem como fugir de uma relação professor-aluno. O que a gente precisa é trabalhar essa relação professor-aluno da melhor forma possível para a gente alcançar os objetivos de ensino. Aí a gente coloca os recursos de ensino, onde a gente fala sobre o material a ser utilizado para auxiliar o processo de ensino do professor e o processo de aprendizagem do aluno, né? O que a gente quer é que os conteúdos propostos sejam aprendidos para ser aplicado, né, pelos professores a seus alunos. E isso é importante, você ter essas ferramentas, né? Então, se eu vou trabalhar no jardim, eu preciso das ferramentas adequadas. Se eu vou trabalhar na construção de uma casa, eu tenho que ter uns instrumentos adequados. Então, se eu for para a sala de aula, gente, trabalhar um determinado conteúdo, buscar um determinado objetivo, eu preciso ter as ferramentas adequadas para isso. E sempre pensando que elas vão dar origem à estimulação para o aluno. São essas ferramentas que vão fazer o conteúdo brilhar nos olhos dos alunos, vão fazer com que eles tenham interesse por ele, tá? Então, quanto melhor eu manipular essas ferramentas, mais eu vou conseguir estimular o aluno a aprender um determinado conteúdo. E esses recursos de ensino são tão variados que a gente não conseguiria limitar eles aqui hoje, tá? Então, nós temos a possibilidade, dentro do ensino de ciências, nos aportar de recursos como as visitas técnicas, os experimentos e as demonstrações laboratoriais, os jogos didáticos, os modelos didáticos. A gente pode aqui utilizar filmes, utilizar vídeos, documentários, mapas, cartazes, o próprio quadro e o livro. E nós, professores, somos recursos para que o aluno se desperte, se torne interessado para o assunto. Quantas aulas a gente não assistiu de professores onde só ele estava ali na frente falando e a gente fascinada por aquilo que ele está dizendo. Então, o próprio professor, a forma como ele trabalha aquele conteúdo, né, a sua linguagem, a sua relação com o aluno, já se torna um recurso de ensino muito importante. Tá? Mas nós precisamos avançar e, como falamos nos slides anteriores, diversificar os nossos recursos, os nossos métodos. Tá? Então, eu posso ser um excelente professor utilizando um jogo, uma dinâmica de grupo, uma visita técnica num momento, só a minha fala em outra, há mapas e cartazes em outro. Então, isso é que vai fazer com que o aluno aprenda entendendo aquele quadro de diversificação da aprendizagem, do modo de aprender que o nosso cérebro é capaz. Tá? E aí a gente chega aqui na avaliação, e a avaliação a gente entende que é ressignificar a prática avaliativa à luz das novas correntes teóricas e filosóficas. Ressignificar, gente, é fazer com que tenha um novo significado. Então, não é fazer prova por si só, tá? É fazer com que, à luz das correntes teóricas e filosóficas, a prática do ensinar chegue na prática avaliativa, para você fazer diagnóstico. E aí, por isso que a lei de diretrizes e bases coloca que a avaliação é diagnóstica formativa,
porque precisamos entender o que não aprendeu, o que o nosso aluno aprendeu, para poder trabalharmos o planejamento dessa aprendizagem com novos significados. Ela precisa ser contínua e processual. É claro que nós sabemos que hoje não podemos avaliar o aluno em uma aula, mas sim durante todo o processo. Ela é processual e contínua, a cada aula, a cada momento. A gente tem várias formas e registros, um diário de bordo, um portfólio, que vocês vão ver aí a atividade dessa semana que eu pedi para vocês fazerem. É um portfólio. A gente precisaria de mais tempo para trabalhar realmente o verdadeiro portfólio, mas a ideia é só começar a apresentar para vocês essa perspectiva do portfólio como proposta de avaliação processual, ver o que o aluno, como o aluno começou, como ele caminhou e como ele chegou ao final da trajetória. Não deve ser apenas pautada em provas e notas. A avaliação, ela precisa ter aspectos, além de quantitativo, de quantidade, precisa ter aspectos de qualidade da aprendizagem. Muitas vezes, o aluno que estava com aprendizagem zero, não conseguiu fazer nada, e depois ele salta para 2, né? Então, vejam que o aluno deu um salto significativo. Muitas vezes a gente não percebe. O que a gente precisa é entender que essa evolução do aluno precisa ser acompanhada, precisa ser diagnosticada e precisa ser formativa. Porque se não aprendeu, por que esse conteúdo, em detrimento de outro, não foi tão bem assimilado pelos meus alunos? Vamos repensar a nossa prática e vamos repensar novas formas de trabalhar esses conteúdos para realmente ser formativa e não só também diagnóstica. E aí a gente chega onde a gente quer chegar, né? Para que então didática, né? Didática para quê? Nós precisamos, gente, pensar que a aprendizagem do aluno é onde a gente quer chegar. E o ponto de partida é o interesse do aluno. Para eu chegar lá na aprendizagem do meu aluno, eu preciso começar despertando o interesse deles. E aí a gente coloca que não dá para fazer isso com o aluno sentado na carteira apenas ouvindo o professor. É preciso fazê-los mais ativos no processo de aprender, tá? E aí a gente precisa saltar também da qualidade de professor palestrante, de professor que fala e o aluno que escuta, para um professor questionador, para um professor problematizador, para um professor orientador das atividades do aluno. E a escola vai ser, assim, compreendida como um microcosmo da sociedade. Nós não estamos isolados, nós estamos articulados com a sociedade. Não podemos fazer da escola um ambiente separado da sociedade. Então, o aluno precisa entender que a escola e a sociedade se articulam, que o que ele vive lá fora é o que ele aprende na escola, é o que ele leva para a sociedade, da escola para a sociedade. É tudo que ele vive na escola, ele precisa também viver na sociedade e vice-versa. E aí nós devemos, enquanto professores, focar na solução de problemas, já que nós somos microcosmo da sociedade. Quais são os problemas que o nosso aluno vivencia na sua vida cotidiana que a escola pode provocar e desenvolver soluções? E aí a gente cria, assim, um clima social que é aquele espírito democrático e cooperativo. Muitas vezes a gente entende e fala, o povo não sabe votar, não sabe eleger os seus representantes, mas quanto de nós na escola trabalhamos esse ser democrático e cooperativo dos nossos alunos? Precisamos fazer, enquanto escola, desenvolver atitudes de cooperação e democrática. Né? Nesses momentos, a gente entende que a gente prepara o nosso aluno para viver em sociedade, para resolver e solucionar os problemas que a sociedade tem. E é aí que a aprendizagem tem o seu significado. Isso que eu estou colocando aqui, gente, vocês vão ver também em outra atividade que a gente propôs lá no fórum, que é o que John Dewey coloca como proposta, tá? Isso aqui que eu estou colocando para vocês é focado nessa proposta de John Dewey, que a gente vai
discutir lá no fórum e articular isso com a aula tradicional, né? Será que numa aula tradicional eu posso trabalhar tudo isso? Ou eu preciso fugir, né? Ou eu preciso ir além, né? Aumentar e ampliar o meu elenco didático, né? Enquanto professor. Então, isso são questões que vocês vão poder refletir também no fórum. E aí a gente coloca as referências e aí termino, para não perder o costume, com uma reflexão, né? De agora Paulo Freire, né? Precisamos entender que sem curiosidade, que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Espero que vocês sejam e se tornem cada vez mais curiosos, tá? Inquietados com tudo isso, para que você possa buscar aprender mais e ensinar mais. Gente, um abraço a todos, tá? E a gente fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos finalizar a nossa disciplina com o planejamento didático e a organização do trabalho docente e vamos continuar ainda essa discussão da didática para quê. E aí a gente vai compreender ainda isso tudo da didática através do planejamento e da organização do trabalho docente, tá? Um abraço, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tchau, gente.